no livro de Atos, capítulo 1. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 5. Atos 1, de 1 a 5. Diz assim as Sagradas Escrituras: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Pai bendito e Deus de toda misericórdia, nós somos gratos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu favor. Somos eternamente gratos pela tua santa palavra, que nos relata tudo aquilo que ocorreu no ministério do nosso Senhor e também no início da igreja. Que esse relato possa nos moldar, nos motivar e nos direcionar a vivermos conforme a tua santa e bendita vontade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. O poder para seguir em frente é basicamente o que diz os versos 1 a 5 de Atos capítulo 1. Mas ninguém, ao ler um livro, e principalmente ninguém que tem o hábito de ler, toma um livro sem saber qual o seu tema, quem é o autor, qual o propósito pelo qual ele escreveu. Normalmente nós compramos o livro já tendo em mente o assunto, na maioria das vezes conhecendo o autor, e em boa parte das vezes já por indicação de alguém. Precisamos então entender um pouco mais acerca deste livro. Um livro extremamente valioso. De certa forma, o livro de Atos é um dos mais importantes do Novo Testamento. Se é que a gente pode dizer que o livro é mais importante que o outro, mas entenda o que eu quero dizer. Se não possuíssemos o livro de Atos, não teríamos nenhuma informação, ou uma informação muito precária acerca da igreja primitiva. Além das cartas, pouquíssimo saberíamos acerca do início da igreja e do desenvolvimento da mesma. Nós temos normalmente duas formas de olhar uma história. Se você for um analista ou estiver lendo um analista, você então vai ver a descrição de forma sequencial. Mas Lucas nos apresenta Atos como uma série de janelas.
Quem já morou na roça sabe muito bem disso. Cada janela dá vazão para uma realidade diferente. Uma janela para a rua, uma janela para o quintal, uma janela às vezes para o vizinho, ou para o chiqueiro, paiol, galinheiro. Nós temos aqui várias realidades demonstradas em cada relato de Lucas. Geralmente falamos Atos dos Apóstolos, sem muito preciosismo e sem nenhuma pretensão de mudar o título do livro, apenas para que nós então possamos observar e compreender melhor o relato de Lucas. Este livro não tinha esse nome, e nós sabemos que muitos dos nomes acrescentados nos títulos são dados pelos tradutores. O livro de Atos não pretende dar um relato exaustivo, detalhado dos apóstolos. Você vai perceber isso ao longo da exposição, se já não fez. Além de Paulo, que só se torna apóstolo do meio para frente, nós só temos mencionado em Atos 3 outros apóstolos. Atos 12:2 nos diz rapidamente sobre Tiago e, na verdade, a sua morte. Herodes manda matá-lo. João aparece no relato, mas nunca fala no livro de Atos. O livro só nos dá uma informação real a respeito de Pedro. E em pouco tempo o personagem some da história. No grego, nos primeiros originais, não existia o nome Atos dos Apóstolos. Atos pretende fazer e nos ensinar uma série de façanhas e aventuras dos grandes personagens, os grandes heróis da igreja primitiva, apóstolos e não apóstolos. O autor do livro é aceito até mesmo pelos críticos. Sabemos pouco a respeito de Lucas. Só há 3 referências no Novo Testamento a seu respeito. Colossenses 4,14, e lá tem a expressão médico amado. Filemão 24, 2 Timóteo 4,11. Essas referências nos permitem assegurar 2 coisas sobre ele. Primeiro, que ele era de fato médico. Segundo, era um dos colaboradores mais participativos, mais apreciados e um dos amigos fiéis do apóstolo Paulo. Inclusive companheiro do mesmo na sua última prisão. Podemos deduzir que Lucas era um gentio. Isso é muito importante quando você estuda o livro de Atos. Em Colossenses capítulo 4, verso 11, Paulo inclui uma lista, e ele então diz que esses eram da circuncisão, ou seja, eram judeus. Logo depois, a partir do verso 12, ele menciona outros nomes, inclusive de Lucas, ou seja, ele não era judeu, era um gentio. Portanto, nós temos o único autor do Novo Testamento que não é judeu. Faz ou não faz diferença sabermos quem escreve, por que escreve, para quem escreve? Se somarmos Lucas com Atos, nós temos quase 1/4 do Novo Testamento, escrito por um não judeu.
Podemos deduzir que Lucas era um médico, porque ele usava naturalmente expressões que só um médico poderia conhecer e lançar mão. Em Lucas 4,35, ele então, ao mencionar acerca de um espírito demoníaco que se aposta de um homem, ele fala de convulsões. Em Lucas 9,38, ele descreve uma visita como uma visita médica, mas especialmente o que mais caracteriza o nosso autor como um médico. Ao falar sobre um camelo passar no buraco de uma agulha, diferente dos outros evangelistas, Mateus e Marcos, que usam o termo grego para se referir ao alfinete ou a uma agulha caseira, Lucas fala de uma agulha de um cirurgião. Então ele era um médico. Os termos médicos fluíam naturalmente na sua turma. Para quem ele escreve a carta? Se nós observarmos, tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos são direcionados a Teófilo. Só podemos supor que era o mesmo homem, o mesmo autor. Em Lucas ele é chamado de excelentíssimo Teófilo. A frase, na realidade, significa Sua Excelência. Provavelmente ocupava um alto cargo no serviço romano. Há duas principais possibilidades, nós deixaremos as demais porque não acrescenta. A primeira é que Teófilo não era o seu nome real, original. Nesses dias era extremamente perigoso alguém ser adepto ao cristianismo, ainda mais se não fosse um judeu. Teófilo provém de duas palavras que significa amor a Deus, e é possível que Lucas tenha escrito para alguém que amava a Deus, cujo nome real não foi utilizado devido ao dano que isso poderia causar. Mas a segunda possibilidade, a mais aceita, é que era uma pessoa real, um alto funcionário do governo. Talvez Lucas tenha escrito o livro para lhe mostrar que o cristianismo era algo belo e que os cristãos eram pessoas admiráveis, de boa índole. Possivelmente Atos seja uma defesa do cristianismo, escrita para persuadir um funcionário do governo de que não deveria perseguir os cristãos. Qual é o propósito do livro, então? Quando alguém escreve, faz por alguma razão. Vejamos algumas das possíveis razões por que Lucas escreveu Atos. E eu espero que os irmãos não durmam, porque hoje, mais do que um sermão, será uma aula, com algumas pinceladas de sermão, mas é necessário fazê-lo para que a gente possa então estudar o livro de forma expositiva nos próximos domingos. Uma das razões, e aqui nós vamos apresentar mais de uma razão. Uma das razões era recomendar o cristianismo ao governo romano. Perceba que essa motivação aqui, ela é muito sóbria, ainda que ela não seja a principal. Já vou logo advertir os estudiosos de plantão. Algumas vezes, Lucas sinalizou que ele tinha um objetivo ao falar a Teófilo, para que esse pudesse ter alguma interferência com as autoridades romanas. Em Atos 13:12, Sérgio Paulo, governador de Chipre, converte-se ao cristianismo.
tem romanos se convertendo, gente, está dizendo Lucas a Teófilo. Em 18:12, Gaio é absolutamente imparcial em Corinto. Em 16:35, os magistrados de Filipos, ao descobrir o engano, pedem perdão a Paulo publicamente. Opa, tem romano tratando bem um cristão. Em 19:31, as autoridades da Ásia demonstram sua preocupação quando Paulo está possivelmente sofrendo algum dano. Lucas estava assinalando que nos anos em que ele escreveu essa carta, esse livro, esse relato histórico, as autoridades romanas tinham tido sempre uma boa disposição e tinham sido justas e imparciais com o cristianismo. Mais ainda, Lucas se encarrega de demonstrar que os cristãos eram cidadãos do bem, fiéis, e que sempre tinham sido considerados assim pelos romanos. Se você observar, Lucas defende a tese, a ideia de que o cristianismo não é uma seita, mas o cumprimento do judaísmo, a concretização do Velho Testamento, com suas promessas e profecias. Em Atos 18:14, Gaio, declara que não existe nenhuma ofensa, nem crime para se questionar. Em Atos 19:37, o secretário de Éfeso dá um bom testemunho dos cristãos. Está aí na Bíblia, em Atos. Talvez você nunca tenha percebido que tanta autoridade romana, espalhada por todo o império, agiu de forma benevolente com o cristianismo. Em 23:29, Cláudio Lícias cuida para não dizer nada contra Paulo. Em Atos 25:25, Festo declara que Paulo não tem feito nada que mereça morte. E no mesmo capítulo, Festo e Agripa coincidem em que poderiam ter deixado em liberdade se Paulo não tivesse apelado a César. Você percebe também no Evangelho de Lucas que os romanos não tomam a iniciativa de crucificar Jesus. Você percebe que centuriões se rendem a Jesus Cristo. Lucas escrevia em seus dias que os cristãos eram desprezados e perseguidos pelos judeus. Relatou sua história, mostrando que os magistrados romanos foram sempre muito justos com o cristianismo. Lógico, até a perseguição do miserável Nero, que manda colocar fogo na cidade de Roma. Por certo, é interessante pensar que Atos não é um relato preparado para a defesa de Paulo, mas foi exatamente isso que aconteceu. Ele pode até ser utilizado como uma peça jurídica para defender Paulo e o cristianismo diante de Roma. Segundo propósito, um dos propósitos de Lucas foi demonstrar que o cristianismo era uma religião universal para todos os homens de todas as nações. Esta era uma das coisas que os judeus tinham tremenda dificuldade de aceitar, que o cristianismo era para todos, de todas as nações, em todos os lugares. Ao ler Atos, nós temos que ter isso em mente, porque senão vamos nos ater apenas a pequenos detalhes. Ele tinha a ideia de que eles eram os escolhidos de Deus, e estavam seguros, os judeus, de que não tinha nada a ver com nenhuma outra nação. O exclusivo
Estevão fazendo do cristianismo algo universal, morrendo por isso. Pedro aceita Cornélio na igreja. Os cristãos pregando aos gentios da Antioquia. Paulo viaja de um lado para o outro, ganhando todo tipo de pessoas para Cristo. Em Atos 15, mostra a igreja tomando a grande decisão de aceitar os gentios, igualmente em condições como os judeus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Nós não podemos cometer o mesmo erro dos judeus, em ficar o tempo todo voltado para si, acreditando que o Evangelho é só para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos. Nós precisamos expandir a tenda, precisamos levar a mensagem a todos. Sem dúvidas, Lucas queria demonstrar que o cristianismo era uma religião que não conhecia limites. O cristianismo deve ir aos ribeirinhos, deve ir aos do barrocão de cima e barrocão de baixo. Se barreira já é feio, imagina barrocão. Mas não importa o nome, Cristo tem que ir a todo e qualquer lugar. Estes eram alguns fins meramente secundários. Para os mais espirituais, o grande propósito de Lucas está escrito nas próprias palavras de Jesus Cristo, em Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Daqui a gente pode tirar uma conclusão, vai estar gravada, e a gente vai poder depois retornar, se assim o desejar. Ninguém que estude dedicadamente o livro de Atos pode negligenciar o discipulado. Sereis minhas testemunhas. Então, esses são os atos de Jesus e do Espírito Santo realizados por meio da sua igreja. Se você quiser colocar esse título na sua Bíblia, pode até colocar, não é pecado. Só não pode mudar aquilo que é revelação e iluminação, mas esse título você pode mexer. Os atos de Jesus Cristo e do Espírito Santo realizados pela sua igreja. O grande propósito de Lucas era mostrar a expansão do cristianismo e como essa religião que começou em um pequeno lugar da Palestina em pouco mais de 30 anos chega a Roma, capital do império. Segundo um autor bíblico, ele assinala que Atos se divide em pelo menos 6 seções. Primeiro, na sexta é possível que alguém já esteja dormindo. Primeiro, de 1 a 6:7, fala-nos da igreja de Jerusalém e da pregação de Pedro, e finaliza com um resumo. Vamos fazer diferente. Vou dar uma de aula aqui agora. Eu vou falar dos 6 e tem uma palavra que se repete. E aí nós vamos consultar a igreja e quem acertar de bate-pronto vai poder pagar o lanche do pastor no final do culto, um time especial. Eu vou aceitar esse presente seu, tá bom? Então eu vou mencionar aqui e depois eu vou perguntar qual palavra que se repete, ok? Você já sabe, você é estudioso das Sagradas Escrituras, um frequentador de EBD, você já sabe que quando uma palavra se repete é porque ela é importante. Ela defende uma tese dentro do texto. Pois bem, de 1 a 6:7, fala-nos da igreja e da pregação de Pedro. Finaliza com o seguinte resumo.
crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. 2, 6, 8, 9 a 31. Descreve a divulgação do cristianismo através da Palestina e o martírio de Estevão, que foi seguido pela pregação em Samaria. Finaliza com o seguinte resumo: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. 3. Cadetes, prontos? Está no 3 ainda, calma. 9:32 a 12:24. Inclui a conversão de Paulo, a extensão da igreja à Antioquia, a aceitação de Cornélio, um gentil, na igreja por meio do próprio Pedro. Resumo: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. 4, 12:25, 16:5. Fala da propagação da igreja na Ásia Menor e da viagem de pregação por toda a Galácia. Finaliza com a seguinte expressão: assim as igrejas eram fortalecidas da fé e dia a dia aumentavam o número. Deixa eu só fazer uma pergunta para você, que está muito atento agora. Você acha que tudo isso aqui é coincidência? Você acha que esse relato foi por acaso? Tem gente que pensa que a Bíblia é um livro comum e trata a Bíblia com muita naturalidade, não percebe a ação divina sobre o relato bíblico. Em último, 19:21 a 28:31. Fala-nos da chegada, eu falei 6, só são 4. Fala-nos da chegada de Paulo a Roma, da sua prisão ali. Termina com uma descrição de Paulo pregando o reino de Deus com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Qual é o tema que de forma explícita, implícita, aparece em cada seção deste livro? Crescimento. Acabou de ter a oportunidade de pagar um lanche para mim, tá bom? Parabéns. A igreja crescia, a igreja se multiplicava, os atos dos personagens que foram enchidos pelo poder do Espírito Santo. Este plano nos explica as circunstâncias que parecem até enigmáticas em Atos. Por que termina assim, com Paulo preso? Termina com ele na prisão. Nós não sabemos o que aconteceu em Atos, sabemos depois. Muita gente gostaria de saber, mas Lucas se deteve ali. Ele tinha obtido o seu propósito, tinha mostrado como o cristianismo começou em Jerusalém e estendeu-se até Roma. Um grande erudito do Novo Testamento disse que Atos poderia ser chamado Como Chegaram as Boas Novas de Jerusalém a Roma. Falando nisso, por ideia do Roberto e mais alguns irmãos, na sexta-feira do aniversário da igreja, se não me engano é dia 22, porque eu acho que a data é 23 e 24, sábado e domingo. Na sexta-feira, dia 22, nós vamos ter aqui, assim, inédito, só vai ter uma vez. Então, se você perder, já é. E não vale a pena assistir pelo YouTube, pela internet, Facebook. Nós vamos ter uma retrospectiva de como a nossa igreja começou lá na 19 e chegou até aqui. Uma retrospectiva musical. Olha só, nós vamos ter as músicas ao longo de 5 décadas. Então, você que participou ou que participa vai ter o privilégio de relembrar algumas músicas na sexta-feira.
assim, Atos nos mostra como a igreja começou em Jerusalém e chegou a Roma. O propósito de Lucas era mostrar aos homens algo da milagrosa divulgação do Evangelho, e deixou sua pena quando já tinha mostrado ao cristianismo, que tinha mostrado o cristianismo estabelecido na capital do mundo, que era Roma. As fontes de Lucas é muito importante para nós. Como é que ele chega a esse relato tão preciso que o Aldo leu em Lucas? Como é que ele então é visto como um historiador sério e comprometido? Os primeiros 15 capítulos deste livro, Lucas, ele não se intitula parte do processo ou do evento. Ele teve acesso a algumas fontes. Ele tinha registro nas igrejas, seja por tradição oral ou por escrita. Ele vive por 2 anos na Palestina, na ocasião que acompanha Paulo. Ele se habituou, se acostumou com a cultura judaica, as suas festas, as suas reuniões, o seu linguajar. Queridos, além disso, sem dúvida, ele acumulou muitas histórias, muitos relatos, especialmente dos apóstolos e de Paulo, com quem esteve por muito tempo. Já nos capítulos 16 a 28, Lucas conhecia pessoalmente aquilo que ele escrevia. Quando lemos, nós percebemos que ele sai da terceira pessoa do plural para a primeira. Quando ele diz, eles fizeram, então ele passa a dizer, nós fizemos isso. As passagens nos mostram que ele estava presente. Então, é um historiador que lança mão de testemunha, de relatos, mas que também fala do que viu, do que vivenciou. Todas essas ocasiões, Lucas estava presente. Não pode haver nenhuma pessoa importante que Lucas não tenha conhecido e que não tenha obtido informações preciosas. Ei, ao ler Atos, você lê, conforme está lá em Lucas, um relato cuidadoso de uma pesquisa exaustiva, mas acima de tudo, de revelação divina, de iluminação do Pai. Quando lemos Atos, podemos ter a certeza de que nenhum historiador teve melhores fontes, que nenhum as utilizou com tanta exatidão e honestidade como Lucas. Pois bem, de Atos 1:5, já caminhando para o desfecho, nós temos no texto lido, verso 1 ao verso 5 do capítulo 1, 4 temas que vamos abordar ao longo da exposição nos próximos segundos. Jesus escolhendo os apóstolos. Diz o texto que ele os escolheu. Jesus se revelou a eles. Jesus os enviou pessoalmente. E em quarto, Jesus prometeu-lhes o Espírito Santo. Acredito que para a nossa igreja nem se faz mais necessidade de argumentar o fato de que já não existe apóstolo nos nossos dias. E para falar a verdade, nós temos até dificuldade de conviver com alguém que se intitula apóstolo. Certa vez tinha um evento aqui na igreja, e aí a pessoa veio intermediar e disse, olha,
aqui é o apóstolo fulano de tal, apóstolo fulano de tal, apóstolo fulano de tal. E eu passei a chamar os homens pelo nome, porque não podia chamar de pastor, senão estaria ofendendo, né? De apóstolo eu não ia chamar, porque eu não sou besta. E aí ficou uma situação constrangedora, mas é quase que inadmissível que alguém nos nossos dias, sem nenhuma base bíblica, ainda consiga ter a arrogância, a pretensão de se auto-intitular apóstolo. Mas deixando isso de lado, porque já temos maturidade suficiente para não acreditar e nem reproduzir tamanha heresia, porque somente aqueles a quem Jesus chamou, somente aqueles que foram testemunhas oculares, somente aqueles que foram enviados por Ele, e num caso muito específico que vamos estudar em Atos, o de Paulo, em que Jesus aparece com o mesmo, é que podem ser intitulados apóstolos. Mas não sei porquê tem gente querendo ser apóstolo, poderia querer também viver como tais, viver para a obra intensamente, sem bens materiais, e tendo o privilégio de morrer decapitado, crucificado de cabeça para baixo, esquartejado, perseguido, ou no máximo como João isolado em uma ilha. Mas esses que querem se intitular, que querem outras coisas, que não vamos entrar no mérito, em virtude do nosso propósito. Em primeiro lugar, queridos, literalmente, este livro, o segundo volume de Lucas. Eu confesso para vocês que, ainda que isso fosse do meu conhecimento, quando eu li Lucas 1 e Atos 1, isso foi extremamente revelador para mim. Eu nunca tinha imaginado que Lucas tinha escrito o primeiro volume falando de Jesus morto e ressurreto, e começado Atos logo depois dizendo: escrevi o primeiro volume ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Eu falei, Teófilo, provavelmente um convertido ao cristianismo, um discípulo de Lucas, eu relatei para você o que aconteceu no Evangelho, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Ele está dizendo: olha, a história continua, não terminou. Lucas tinha um relato vívido, claro, acerca de Jesus, de quando ele morreu e ressuscitou. Agora continua contando a história da igreja. É uma continuação, é o segundo capítulo, é o segundo volume da obra do gentil Lucas. Em segundo lugar, Atos é de fato o segundo volume de uma história que não tem fim. Isso também me impressiona. Você sabia que Atos continua hoje? Você sabia que você está escrevendo Atos? Por isso que o ideal seria intitularmos Atos daqueles que receberam o Espírito Santo e continuam fazendo aquilo que Jesus iniciou. A vida terrestre de Jesus era só o começo de uma atividade que não conhece um fim. Nós temos alguns tipos de imortalidade. Existe a imortalidade por meio da fama, que os Beatles conhecem bem. Sem dúvida nenhuma, Jesus ganhou essa imortalidade. Ele deu o seu nome aos seus seguidores. Os cristãos são os seguidores de Cristo. Cristo ganhou uma imortalidade que a data passa a ser contada antes e depois dele.
Cristo foi além da sua época. Há um outro tipo de mortalidade, que é a da influência. Alguns homens deixam a sua influência, um efeito no mundo, mesmo depois da sua morte. Sem sombra de dúvidas, Jesus ganhou a imortalidade da sua influência devido ao efeito sobre a vida dos homens deste mundo. Você já parou para pensar nisso? Um homem que viveu na Palestina sem celular, um homem que viveu na Palestina sem automóvel, um homem que viveu há mais de 2000 anos atrás, sem nenhum recurso tecnológico que nós temos hoje, marcou a história da humanidade, marcou a minha e a sua vida, a tal ponto de terem pessoas dispostas a morrer por ele. Acima de tudo, queridos, existe uma imortalidade de presença e poder. Jesus não só deixou o seu nome, não só influenciou pessoas, mas ele nos influencia de forma poderosa, porque ele habita em nós. Em certo sentido, tudo que o livro de Atos ensina é que essa vida de Jesus continua hoje na sua igreja, aqui neste lugar, nesse exato momento. Atos está se desenrolando. Um doutor nos relata a respeito de um hindu que aproximou-se de um bispo índio sem ajuda alguma. Ele tinha lido, o hindu, o Novo Testamento. A história tinha fascinado, e ele então teve um encontro com Jesus, e ele compartilha o seguinte, abre aspas: eu continuo lendo, e senti e sinto que eu entrei em um novo mundo. Nos evangelhos estava Jesus, sua obra e seu sofrimento. Em Atos, o que os discípulos tinham feito, pensando e ensinando, ocupava o lugar de Cristo. A igreja continuava no lugar em que Jesus a tinha deixado ao morrer. Portanto, diz ele, devo pertencer à igreja que continua a vida de Cristo. Você continua a vida de Cristo. Meu Deus, isso é muito comprometedor. Nós pensamos que nós continuamos a vida de Cristo, o ministério de Cristo, os atos de Cristo. Aquilo que você faz aqui e agora vai repercutir por toda a eternidade. Quero concluir, queridos, sem que ninguém saiba. O livro de Atos nos fala da igreja que continua a vida do Senhor Jesus. Essa passagem nos relata como a igreja recebeu o poder para fazer isso. Foi devido à obra do Espírito Santo. Muitas vezes chamamos o Espírito Santo de Consolador, mas essa palavra já denotou outras coisas, especialmente nos reformadores. Ela diz que nós precisamos ter a força, a dedicação para continuar a obra do Senhor Jesus. Em Atos, e sem dúvida em todo o Novo Testamento, é muito difícil traçar uma linha entre a obra do Espírito e a obra do Cristo ressurreto. E na verdade, não devemos fazer isso. Jesus cumpriu a sua promessa.
Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Notemos outra coisa importante: os apóstolos se reuniram para aguardar a chegada do Espírito Santo. E esse deve ser o nosso objetivo. Nós devemos estar sempre atentos à obra que o Espírito Santo deseja fazer na minha e na sua vida. Em meio ao crescimento, à atividade, nós precisamos ver a obra que o Espírito está a realizar nas nossas vidas. Um professor de história antiga da Universidade de Oxford escreveu o seguinte: no caso de Atos, a confirmação de sua veracidade histórica é esmagadora, disse o professor de história. Qualquer tentativa de rejeitar sua veracidade histórica básica, mesmo em relação a detalhes, deve agora parecer absurda. Historiadores romanos há muito a aceitaram como autêntica. Lucas não é apenas um historiador, ele é também um teólogo evangelista, pois ele proclama o evangelho da salvação de Deus em Cristo para todos os povos. Nós temos um livro histórico feito mediante a revelação de Deus, que instruiu o seu servo a fazer uma pesquisa cuidadosa, que nos deixa 3 mensagens importantes. A salvação vem sendo preparada por Deus. A salvação é dada por Cristo. A salvação é oferecida a todos os povos. Sejamos testemunhas do Senhor Jesus. Vivamos o cristianismo de quem adotamos o nome e continuemos praticando os atos de todos os homens e mulheres que receberam o Espírito Santo.